Agora 8 horas. Jornal das 8, com a edição do jornalista Miguel Gato, e começamos no Médio Oriente. Esta madrugada foi marcada por novos ataques de Israel no sul do Líbano, isto apesar do cessar-fogo que está em vigor. Ontem Israel e o Hezbollah acordaram um cessar-fogo mediado por negociações que envolvem os Estados Unidos e o Qatar, mas as operações das forças de defesa israelitas continuam. Pelo menos 3 pessoas morreram nas últimas horas após ataques de Tel Aviv no Líbano, em várias regiões do sul do país. Ontem o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio anunciou que representantes israelitas e libaneses vão reunir-se entre a próxima terça e quinta-feira para discutirem um acordo de paz entre as duas partes. Donald Trump terá conseguido convencer Benjamin Netanyahu a iniciar este processo de paz com o Hezbollah, mas para já os ataques continuam. O Irão volta a avisar que Washington tem de garantir que Israel acaba com os ataques no Líbano, em causa declarações do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano à Al Jazeera, que diz também que Teherão está pronto para avançar na diplomacia com Washington. E precisamente sobre esse tema, Miguel, apesar de ontem terem sido canceladas as negociações entre Estados Unidos e Irão na Suíça, hoje essas conversações vão mesmo acontecer. Sim, o enviado especial de Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, vai viajar hoje para a Suíça para uma ronda inicial de negociações com representantes iranianos, depois da assinatura do memorando de entendimento para o cessar-fogo entre os dois países. De lembrar que ontem esta ronda de conversações devia ter acontecido com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, mas a Casa Branca acabou por cancelar a viagem de J.D. Vance por motivos logísticos. Mas hoje, ao que tudo indica, vão mesmo arrancar essas negociações iniciais. De recordar que o memorando de entendimento alcançado entre Washington e Teherão prevê um cessar-fogo de 60 dias e também a abertura do Estreito de Hormuz. E um dia depois do chumbo da reforma laboral, arranca hoje o Congresso número 43 do PSD, que vai confirmar a reeleição de Luís Montenegro como presidente do partido. Luís Montenegro é candidato único, depois de ter deixado também um desafio nas entrelinhas ao antigo primeiro-ministro e presidente do PSD, Pedro Passos Coelho. Ora, Luís Montenegro vai realizar esta reunião magna no Velódromo de Sangalhos, em Anadia, e surge perante os militantes precisamente um dia depois do Governo ter falhado a aprovação da reforma laboral, como nos disse aqui o Miguel Viterbo Dias. É o tema que vai marcar os 2 dias de discussão. O voto contra do Chega deixou o PSD isolado na reforma laboral, com a esquerda a aplaudir de pé a derrota da iniciativa. Depois de dias a carregar no discurso de que o PS era o partido que impedia a concretização de reformas, agora os sociais-democratas ficam sem parceiros e procuram relançar o ímpeto político. Luís Montenegro foi candidato único numas eleições diretas com uma elevada abstenção e depois de ter desafiado Pedro Passos Coelho a apresentar um caminho alternativo. O antigo líder do PSD não deverá aparecer no Congresso, mas os alertas ecoam entre os militantes. Em período pré-verão e a meio de um campeonato do mundo de futebol, a resposta a este pacote laboral e a forma como o governo se vai relançar após a derrota são os temas em destaque nestes dias. Miguel Viterbo Dias, que é um dos jornalistas que vai acompanhar este congresso do PSD, que arranca hoje às 10 da manhã. O primeiro-ministro e também presidente do partido deverá discursar pela primeira vez perto das 11. E o Observador vai estar em emissão especial durante este fim de semana a partir do Congresso do PSD, precisamente também para transmitirmos este discurso do Primeiro-Ministro. E depois do chumbo da reforma laboral, André Ventura justifica-se. O líder do Chega diz que tentou, até à última hora, um consenso com o Executivo sobre a reforma laboral. Foi o que disse já numa conferência de imprensa ontem à noite, na sede do partido. André Ventura, que não reagiu no Parlamento depois do chumbo dessa reforma laboral. Ora, o presidente do Chega afirma que o governo escolheu seguir sozinho e por isso o Chega votou contra. O governo optou por seguir em frente e dizer que nenhuma mexida na idade da reforma podia ser feita porque desequilibraria todo o sistema de pensões. Procurei até à última hora que fosse possível chegar a um consenso. O que não posso, porque a consciência não permite e porque os eleitores também não o permitiriam nem aceitariam, é trair a visão fundamental que temos de que uma reforma ou dita reforma laboral possa transformar-se num instrumento de perseguição sobre quem trabalha e destruição da economia portuguesa. O que aconteceu hoje no Parlamento não se trata de nenhum cálculo político, trata-se de defender precisamente aquilo que de mais precioso temos em Portugal.
André Ventura deixa ainda claro que o Chega não partilha a visão do PSD e da Iniciativa Liberal sobre esta reforma laboral, que defende medidas diferentes destes dois partidos. O Observador sabe que o PSD foi apanhado de surpresa com este recuo do Chega sobre a reforma laboral. Na quinta-feira, o líder parlamentar Hugo Soares tinha garantido que a proposta de lei do Governo iria ser aprovada, mas ontem tal não se verificou. A proposta caiu com os votos contra do Chega e de toda a esquerda. Apenas PSD, CDS e Iniciativa Liberal votaram a favor. E a Ministra do Trabalho considera que o chumbo da reforma laboral no Parlamento é um falhanço para o país e recusa uma derrota pessoal e do Governo. Foi o que disse Maria do Rosário Palma Ramalho ontem aos jornalistas, ainda no Parlamento. A Ministra afasta a demissão e explica que foi o país que ficou a perder. Eu julgo que é sobretudo uma derrota para o país, porque de facto perdeu-se uma oportunidade histórica de permitir que Portugal avançasse numa matéria em que está muito mal na cauda da Europa, em termos de salários, em termos de produtividade, e esta reforma contribuía de uma forma equilibrada, ou seja, sem desvanecer de modo algum os direitos dos trabalhadores, no sentido de pôr Portugal mais próximo da Europa. E ao não conseguirmos isso, naturalmente que é uma oportunidade perdida para o país. Uma oportunidade perdida é o que diz a Ministra do Trabalho sobre o chumbo da reforma laboral. Ontem o Primeiro-Ministro garantiu que o Governo não vai desistir. Está marcada para hoje uma manifestação do movimento Vida Justa em causa a decisão judicial do processo do caso Odair Muniz. Uma decisão injusta e desumana é o que diz este movimento sobre a pena suspensa de 3 anos e meio aplicada ao agente da PSP Bruno Pinto, que atingiu Odair Muniz a tiro numa operação policial na Cova da Moura. Este é o mote da manifestação, sendo que o movimento Vida Justa também quer chamar a atenção para o que considera ser o racismo estrutural da justiça em Portugal. Sem justiça não há paz, é o lema desta manifestação em Lisboa, que vai fazer o percurso entre o Largo de São Domingos, de onde sai às 5 da tarde, e também o Largo José Saramago. Apesar de não ter sido condenado à prisão efetiva, Bruno Pinto foi condenado a pagar um total de 90 mil euros em indenizações à família de Odair Muniz. O polícia terá ainda de pagar uma pensão de 220 euros a um dos filhos do cidadão que foi assassinado, isto até o filho completar 18 anos. A defesa de Odair Muniz e o Ministério Público anunciaram que vão recorrer da sentença. Isto porque o agente da PSP não foi proibido pelo Tribunal de voltar a ser polícia, apesar de ainda estar suspenso de funções por determinação da Inspeção-Geral da Administração Interna. E neste Jornal das 8 vamos ainda ao Mundial, até porque, Miguel, há a primeira surpresa desta fase de grupos. A Turquia está eliminada do Campeonato do Mundo. Isto porque perdeu esta madrugada por 1-0 diante do Paraguai, a segunda derrota em 2 jogos para os turcos, por isso está eliminada a Turquia do Campeonato do Mundo. É a primeira seleção a saber que já não vai fazer parte dos 16avos de final. Noutros jogos desta noite, os Estados Unidos confirmaram o apuramento para a próxima fase, depois de uma vitória diante da Austrália por 2-0. Estados Unidos e México, que são para já as equipas apuradas. Marrocos venceu a Escócia por 1-0 e o Brasil goleou o Haiti por 3-0. Para hoje estão marcados outros jogos: Países Baixos contra a Suécia, Alemanha, Costa do Marfim, e na próxima madrugada Equador, Curaçao e Tunísia, Japão. Já a seleção portuguesa continua a preparação para o jogo da segunda jornada da fase de grupos. Treina esta tarde em Palm Beach. Portugal defronta na terça-feira o Uzbequistão. É um país difícil de dizer. É, difícil. Vamos ter também esses detalhes no Diário do Mundial para ouvir aqui na Rádio Observador. Logo depois do meio-dia, fica por aqui o Jornal das 8.